Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos falar de um tema, olha, bem interessante e que surge bastante: a busca por leituras para entender melhor o universo do ateísmo. É muito comum, né? Quem está começando a questionar ou a se identificar mais com essa visão de mundo, se perguntar, tá, e agora? Sou novo nisso, por onde eu começo a ler? Para guiar a gente nessa exploração, a gente tem um material de base bem bacana, um artigo detalhado lá no Medium, um guia de leitura que saiu dele e também a transcrição de um vídeo do YouTube. Tudo isso do Jorge Guerra Pires, PhD, que é um estudioso do tema. Essas fontes trazem listas comentadas, discussões sobre livros, autores brasileiros, internacionais, bem completo. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que mergulhar nessas sugestões, sabe? Tentar mapear as diferentes abordagens e, principalmente, entender por que ler sobre ateísmo é uma jornada diferente de, sei lá, seguir uma religião. Ok, vamos desempacotar aí. É um ótimo ponto de partida, sem dúvida. E essa diferença fundamental que o material que a gente analisou deixa bem claro, está na própria estrutura, né? Religiões como, sei lá, o cristianismo, o islamismo, elas têm seus textos centrais, a Bíblia, o Alcorão. O ateísmo, pela natureza dele, não tem um livro sagrado. O fascinante aqui é que essa falta não é um defeito, entende? É uma consequência direta do que o ateísmo é. Ele se define basicamente pela negação da existência de deuses. Não é uma afirmação positiva com doutrinas próprias. Como as fontes observam bem, né? Não faz muito sentido escrever um livro sobre não astrologia como se fosse um campo do saber, né? Ou não física. Assim, os livros que a gente associa ao ateísmo, na verdade, não são escrituras. São, na maioria das vezes, análises críticas. Eles vão investigar, questionar, muitas vezes desmontar os argumentos que sustentam a crença em deuses, as estruturas das religiões. Examinam a teologia, as contradições nos textos, o impacto histórico, social. Entendi. Faz todo sentido. Mas aí, se não tem um roteiro, um livro central, como é que a pessoa interessada escolhe por onde começar? O material que a gente viu sugere que é algo bem pessoal, né? Depende muito da trajetória da pessoa, dos questionamentos que ela tem naquele momento. Por exemplo, as fontes citam casos, alguém pode ir atrás dessas leituras porque, sei lá, está cansado de dogma, ou até por causa de abusos em nome da religião. Ou então, outra pessoa veio de um ambiente super literalista, né, fundamentalista, e agora quer entender as contradições, os absurdos que ela começa a enxergar nos textos sagrados. E tem gente que o interesse é mais, digamos, político, ou científico, ou filosófico mesmo, né? O debate fé versus razão. Exatamente, não tem um caminho único, um currículo padrão. As fontes até destacam que a leitura funciona muito como uma ferramenta naquele processo que algumas pessoas chamam de desconstrução da fé. E é bom talvez explicar um pouquinho esse termo, né? A desconstrução. É uma fase muitas vezes longa, bem pessoal, de questionar ativamente, de analisar, sabe? De desmontar crenças que a pessoa tinha antes, geralmente vindas da religião. E os livros nesse cenário, eles entram como interlocutores, né? Ajudam a pessoa a articular as dúvidas, a encontrar argumentos, a explorar outras formas de ver o mundo. É um processo. Entendi. E uma sugestão interessante que aparece no material é começar por autores brasileiros. Parece que a produção nacional sobre ateísmo tem crescido, o que é ótimo. O próprio Jorge Guerra Pires, que escreveu as fontes que a gente está usando, é um exemplo. O material menciona alguns livros dele, tem A Revolução Ateísta, dizem que tem uma pegada política forte, criticando o avanço do cristianismo na esfera pública, o nacionalismo cristão. Parece que a ideia é ser o primeiro de vários volumes falando de moralidade, etc. E a leitura é descrita como acessível. Aí tem outro dele, Bíblia, A Fábrica de Absurdos. Esse parece focar mais na análise crítica das narrativas bíblicas mesmo. Questiona a coerência, como as histórias evoluíram, até a figura de Jesus. É uma crítica bem direta. E menciona também Seria a Bíblia um livro científico? Bom, o título já entrega, né? Confronta as alegações bíblicas com a ciência. Além dele, as fontes trazem outros nomes. Uma autora chamada Glorinha, por exemplo, tem um livro que mistura poesias, reflexões, também dizem que é de leitura fácil,
e destacam o perfil dela, né? Mulher, mãe, avó, ativista. Isso pode criar uma identificação maior para algumas pessoas. Tem também o Matheus Benites com Por que Sou Ateu e um outro, Ateísmo Justificado, que já seria mais acadêmico. E citam ainda Marco Cavalcante na poesia, Emerson Senna com Ateísmo 7 lições e um professor Ricardo com A História do Ateísmo. Tem bastante coisa surgindo no Brasil. Sim, e essa valorização dos autores locais é bem pertinente por vários motivos. Primeiro, eles conseguem dialogar de forma mais direta com o nosso contexto, né? O contexto cultural, social brasileiro. Podem abordar questões que talvez um autor estrangeiro nem perceba ou não dê tanta importância. Essa proximidade facilita a conexão de quem está lendo e, claro, fortalece o debate aqui dentro, né? A produção de pensamento crítico no Brasil, cria uma comunidade intelectual mais forte em torno desses temas. É um jeito de ver como essas ideias funcionam e são pensadas a partir da nossa realidade. Faz muito sentido. E saindo um pouco do Brasil, o material que a gente analisou dá um destaque enorme para algumas figuras internacionais bem conhecidas. Ficaram famosas como o Quarteto do Neoateísmo, né? São autores com muita visibilidade, livros que geralmente geram muito debate, e a boa notícia é que muitos já estão traduzidos para o português. Sim, esse grupo ganhou muita força ali no cenário pós-11 de setembro, né? Articulando críticas bem fortes à religião. O primeiro nome, e talvez o mais famoso associado a eles nas fontes, é o Richard Dawkins. Ele é biólogo evolucionista. A obra dele mais conhecida nesse contexto é Deus, um Delírio. O material descreve como um livro bem impactante. Ele argumenta que a crença em Deus não é só errada, mas parece um tipo de delírio coletivo prejudicial, principalmente por ir contra as evidências científicas e por criar divisões, né? Ele fala de política também, discute a visão de Einstein sobre Deus, enfim. E é importante mesmo frisar, como as fontes fazem questão, né, que A Origem das Espécies, do Darwin, não é um livro sobre ateísmo, claro que não. Mas é a base científica que muitos ateus usam para questionar o criacionismo, a visão religiosa da vida. Então tá ligado, mas não é a mesma coisa. Sim, essa distinção sobre o Darwin é fundamental mesmo. E os outros do quarteto, quem mais está lá? Bom, o segundo é o Sam Harris. Ele vem da neurociência, é filósofo também. Curiosamente, o autor das nossas fontes diz que é o favorito dele. O material destaca alguns livros do Harris. A Morte da Fé, que saiu até antes do livro do Dawkins, é uma crítica bem pesada não só à fé cega, mas também ao que o Harris considera uma falha da moderação religiosa, sabe? De não confrontar os perigos do fundamentalismo. Mas o Harris vai além da crítica. No livro Despertar, ele explora a ideia de uma espiritualidade laica, sem religião. Ele se interessa muito por práticas contemplativas, tipo meditação budista. Ele argumenta que dá para ter experiências profundas, transcendentais, sem precisar acreditar em coisas absurdas, né? Dogmas religiosos ou pseudociências. E tem também a paisagem moral. Aí ele tenta algo bem ambicioso. Argumentar que a moralidade pode e deve ser baseada na ciência do bem-estar humano. É uma tentativa de preencher aquele vazio ético que algumas pessoas sentem quando deixam a religião. O livro toca também na questão do isolamento que o ateu pode sofrer. Nossa, essa tentativa do Harris de criar uma moralidade científica, imagino que gere muita discussão. E o Hitchens? Ele tem fama de ser mais direto ao ponto, digamos. Ah, sem dúvida alguma. O Christopher Hitchens, que era jornalista, crítico, ele era conhecido pelo estilo, assim, combativo, uma retórica super afiada. O livro dele mais famoso nessa área é Deus Não é Grande. E o subtítulo já diz tudo. Como a religião envenena tudo. As fontes destacam isso. Ele não faz concessões. A crítica é demolidora mesmo. Vai desde os textos sagrados, que ele conhecia bem, estudou em colégio bíblico, até as ações históricas das religiões. A tese dele é que a religião é ruim na sua essência, não só nos extremos. É uma leitura intensa, sem meias palavras. Uau! E para fechar o quarteto tem o Daniel Dennett. A abordagem dele parece ser um pouco diferente, mais filosófica, né? Correto. O Daniel Dennett é um filósofo, trabalha muito com filosofia da mente, da ciência.
A principal contribuição dele que as fontes citam é Quebrando o Feitiço, a religião como fenômeno natural. A pegada dele é menos de ataque direto e mais de análise, sabe? Ele questiona aquele tabu que existe em estudar a religião de forma científica, crítica. Ele argumenta que a gente precisa entender a religião como fenômeno humano, natural, com origens na evolução, na psicologia, em vez de tratar como algo intocável, sagrado. A metáfora do feitiço é interessante. Sugere que a religião pode funcionar como algo que impede o pensamento crítico sobre certos temas, incentivando a gente a terceirizar o pensamento para Deus, para a Bíblia, para os líderes. O material também cita outro livro dele, A Ideia Perigosa de Darwin, que aí explora mais a fundo as implicações filosóficas da teoria da evolução. Aqui é onde fica realmente interessante. Quer dizer, comparar essas abordagens dentro do próprio quarteto é fascinante. Você tem o Dawkins vendo a crença como um delírio para ser combatido pela ciência. O Harris preocupado com os perigos da fé, mas buscando alternativas morais, até espirituais. Aí vem o Hitchens atacando a religião como um veneno mesmo, histórico, moral. E o Dennett analisando como um feitiço, algo a ser compreendido cientificamente. Essa variedade já mostra que a crítica à religião, mesmo entre os nomes mais fortes, não é uma coisa só, né? Exatamente, não é monolítica. E essa diversidade vai além do chamado neo-ateísmo, claro. As fontes lembram também de outras referências importantes, talvez para quem busca algo mais clássico, ou até literário. Um exemplo que não pode faltar é Bertrand Russell, filósofo matemático britânico. O ensaio dele, Por que não sou cristão?, que começou como uma palestra lá em 1927 e depois virou livro, é um marco. É uma exposição muito lúcida, racional dos motivos filosóficos e morais para ele rejeitar o cristianismo. Virou um texto fundamental, né? Lido e debatido por muita gente, por muitas gerações. Um clássico, sem dúvida. E no campo da ficção? A literatura também entra nessa conversa de explorar o ateísmo. Com certeza. O material que a gente viu menciona o escritor português José Saramago. Ele mesmo era um ateu convicto, né? Ganhou o Nobel, livros como o Evangelho segundo Jesus Cristo ou Caim. Eles não são tratados filosóficos, claro, são romances, mas eles reimaginam figuras e histórias bíblicas de um jeito profundamente questionador, humanista. Saramago usa ficção para explorar as contradições, a crueldade, o absurdo que ele via em certas doutrinas. É um outro caminho para reflexão, né? Poderoso, mexe com a emoção de um jeito diferente dos argumentos mais diretos da não-ficção. Muito bom lembrar de Saramago. Então, o que a gente tira disso tudo? Depois de passar por essa variedade toda de autores, abordagens, brasileiros, internacionais, o quarteto, os clássicos, a literatura, a conclusão parece ser que não tem o livro certo para começar, né? É exatamente essa a mensagem que fica das fontes, sim. Não tem uma resposta única, um caminho só. Essa lista toda é mais um cardápio, sabe? Com vários pontos de partida, cada um com o seu tempero, sua ênfase. A escolha vai depender muito de onde a pessoa está na jornada dela, intelectual, pessoal. E talvez mais importante do que achar o livro certo, a ideia principal que o material do Pires parece querer passar é que uma boa leitura nesse campo deve, de alguma forma, incomodar. Não incomodar no sentido de ser ruim, óbvio, mas de provocar o pensamento, de desafiar as certezas que a pessoa tem, de fazer repensar os fundamentos. Esses livros são apresentados mais como ferramentas para reflexão crítica, sabe? Instrumentos úteis para quem está nesse processo de reavaliar as próprias crenças, a tal desconstrução, ou simplesmente para quem quer entender outras perspectivas sobre questões bem fundamentais da vida. E essa ênfase toda na crítica, na desconstrução, que a gente vê em muitos desses livros, levanta uma questão interessante para depois, né? Algo para a gente pensar além do que foi dito aqui. Se muito desse esforço intelectual está focado em analisar criticamente a base da crença religiosa, em desmontar os sistemas morais ligados a ela, qual seria o próximo passo para quem busca não só negar, mas construir algo? Como é que se edifica uma visão de mundo consistente ou um código ético pessoal forte depois dessa desconstrução toda, sem cair de novo em dogmas, sejam religiosos ou até pseudocientíficos?
como preencher aquele espaço que a fé talvez deixe de um jeito consistente e humanista, indo talvez além ou complementando propostas como a da paisagem moral lá do Sam Harris. Fica a reflexão, né? Uma excelente provocação para continuar pensando. Agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração sobre leituras e ateísmo. Esperamos que a conversa tenha sido esclarecedora e, quem sabe, tenha despertado a curiosidade para buscar mais informação sobre o tema. Até a próxima!